Fala pessoal, tudo certo? Excelente tarde a todos. E a ideia é passar para vocês porque que eu ainda não estou comprado com a ideia de bear market, tá? E vim trazer para vocês alguns argumentos, algumas situações que eu acredito que a gente precisa muito mais do que um simples price action, ou seja, a ação do preço, a influência do preço. Por que que a gente precisa muito além disso para acreditar que nós estamos num bear, né? E eu vim passar, além disso, a minha visão macro e minha visão on-chain, tá? Como vocês bem sabem, cripto ela é pautada sobre três pilares, construída sobre três pilares. Então, nós temos o macro, nós temos o fundamento e nós temos o gráfico. E as três devem andar juntas. E no atual momento, o que nós vemos é que, porque o gráfico está panicando, né, muitas pessoas estão correndo, estão saindo do mercado e é algo que nós já vimos em ciclos anteriores. Então fica aí que a gente vai trazer uma boa explicação para vocês, tá? Mas antes de tudo, peço que você dê aquela moral no canal, né? Se inscreva, deixe seu like e ativa o sininho aí para receber as notificações, beleza? O que eu quero mostrar para vocês é que, basicamente, uma característica bem importante é a impressão de papel moeda dentro do ambiente de mercado de risco, tá bom? Então, isso é algo que a gente tem que ver para que as pessoas queiram rotacionar o seu capital de fato, tá? Então, se nós olharmos aqui, né, o M2 global, e aí a gente está vendo dos principais bancos, tá? A gente está vendo dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão e da China. Nós estamos chegando, né, num nível de impressão de dinheiro recorde. E é claro que o Bitcoin tende a se beneficiar disso, porque a gente consegue produzir muito mais dinheiro do que a gente consegue, de fato, produzir Bitcoin. E essa é a graça do Bitcoin, né? Um ativo, uma moeda, um dinheiro que com o tempo se valoriza, né? Um dinheiro deflacionário ao invés de um dinheiro inflacionário, tá bom? E aí, né? Tudo isso juntado com quando a gente traz, né, com indicadores on-chain, né, a gente tem o short term holder, né? Então, o short term holder é o contrário do long term holder. Então, são investidores aqui que possuem, que compraram Bitcoin abaixo de 155 dias. No long term holder, a gente tem a característica daqueles caras que compraram a partir do centésimo, quinquagésimo quinto dia. Compraram, né, e estão até esse centésimo, quinquagésimo quinto dia, tá? E não venderam. Aí eles entram para listas de long term holder. Se o cara vendeu no dia 154, ele já é caracterizado um short term holder, tá? Então, bora lá ver o que esse gráfico diz. Basicamente, o que nós estamos vendo aqui é que em períodos de forte correção do mercado cripto, esses caras eles sinalizaram um fundo de mercado. Então, foi o que nós vimos aqui, dia 5 de agosto, né? Quando o Bitcoin ele panicou, ele saiu de quase 70 mil dólares, né? Para 49 mil dólares, né? Foi a primeira grande correção que nós tivemos, assim, deste ciclo, né? E aí tem muito a ver com carry trade no Japão, né? Quando corria a informação de que a gente poderia estar numa recessão nos Estados Unidos, enfim, o mercado panicou e esse foi o preço de dor que esses caras acabaram vendendo, tá bom? A mesma coisa a gente observa aqui, né? O mesmo movimento que aconteceu dia 9 de abril, né? Ali muito associado, né? Esses dias aqui com o avanço, né, do Trump realmente reiterando o assunto sobre a tarifa sobre, em relação aos outros países, né? Então isso fez com que o mercado panicasse e panicasse bastante, tá? E esses caras tiveram o máximo de dor ali vendendo a 75 mil dólares. E agora a gente está vendo esses caras, né,
já entrando num princípio de dor, ou seja, de prejuízo muito forte para eles, né, a 88 mil dólares. Normalmente são os caras que são compradores de topo e vendedores de fundo, né? São os famosos mão de alface. Mas, infelizmente, são esses caras também que delimitam o humor do mercado no curtíssimo prazo, beleza? E aí, pessoal, o que eu quero passar para vocês, né, é que nós estamos longe de ter uma característica de bear market, né? Então, se a gente olhar aqui esses dados, né, quando a gente olha, nós vemos que diante da situação que nós estamos, né, a atual é que realmente a gente está no maior nível de dor desses caras, né, de lucro em relação à perda, né? Então, eles estão mais na perda do que no lucro. Basicamente, nós estamos falando de algo além de 95% desses caras estão no loss, tá? Então, eles estão vendendo no loss, estão saindo do mercado ou partindo para outro mercado, né? E como a gente consegue ver aqui, né, em várias situações que nós atingimos esse nível aqui vermelho, nós subimos, né? Nós subimos. Claro, existem, né, as exceções, né, que quando tem a caracterização de um bear market, né, a gente fica mais nessas regiões aqui, né? Então, sabemos do ciclo de 17, aqui bear market, sabemos do ciclo de 2021 aqui bear market, né? E agora o que nós estamos vendo é um movimento novamente desses caras panicando e causando pressão de venda, tá? Então, essas informações eu queria passar para vocês, que eu acho muito importante. E além disso, o PI Cycle Top Indicator, dando mérito aos nossos investidores que comparecem às lives e passaram, Matheus, dá uma olhada nesse indicador, que outras vezes ele previu topos, né, em ciclos anteriores. E eu fui a fundo, né, estudei. Então, quando a gente tem o símbolo, né, desse losango, né, aqui, nós vemos que a gente está perto de um topo de mercado, né? E isso aconteceu e conseguiu prever bem, né? Até com certa antecedência, né? O movimento aqui em abril de 21, beleza? O que nós estamos vendo agora é um movimento que, por mais que o preço do Bitcoin ele esteja andando, né? E aí tem algumas situações que a gente consegue observar, tá? Esse indicador ele é composto por duas médias, tá bom? E aí subentende-se, né, que quando nós estamos numa situação em que o preço do Bitcoin ele pode oscilar acima, né, dessa média roxa e dessa média azul, né, que nós estamos muito próximo de um topo de mercado, né, e foi o que aconteceu, né. Então, por exemplo, aqui atrás, né, ó, oscilando acima, isso identificou um topo, claro, não crava o topo em sua essência, porque é muito difícil, né, mas é um indicativo. Aqui também, né, então você vê o preço aqui indo e superando essas duas médias. Aqui também, né? Preço subindo acima dessas duas médias, né? E a gente vê aqui também o preço subindo acima dessas duas médias. O que ainda não aconteceu nesse ciclo, né? Ah, mas Matheus, a gente está vendo o preço do Bitcoin andando abaixo da linha azul. Então é bear market. Não necessariamente. Isso já aconteceu antes, né? E isso mostra que realmente nós tivemos situações onde nós ficamos até que um bom tempo, né, abaixo dessa região. Então foi o que aconteceu aqui em novembro deixa eu ver aqui, novembro de 22, dezembro de 22, né? E aí nós estamos vendo setembro de 23, olha quanto tempo a gente passou abaixo. E aí, ó, ano passado não tá nem tão distante, né? Julho, ó, quanto tempo a gente passou abaixo. E aqui também,
fevereiro, março, abril, quanto tempo nós passamos abaixo até eventualmente revertermos, né? Então, pelo histórico que nós temos, ficar abaixo não necessariamente reitera um nível de bear, mas sim um nível de reversão, tá? E aí, o que corrobora para a nossa tese também é que, em virtude da institucionalização do mercado, né, nós tivemos um ciclo basicamente excludente do Bitcoin. E isso reitera pelo fator dominância, tá? Quando a gente estuda a dominância do Bitcoin, a gente vê que o movimento do mercado, né? Deixa eu tirar esse padrão aqui. O movimento do mercado, nós tivemos grandes altas quando a dominância ela caiu de uma maneira um pouco mais forte, que foi quando aconteceu aqui, né? E aí a gente está falando mais ou menos novembro, comecinho de dezembro do ano passado, tá? De 2024, e a gente está falando desse período aqui, né? Em que a gente fala junho até mais ou menos setembro, tá? Até então, se nós observarmos, a alta da dominância foi algo descomunal, ou seja, nós saímos de um fundo aqui de 38% e nós batemos um topo de 66%. Isso reitera, tá, um movimento de dados percentuais de quase 70%, né, de uma dominância crescente. E mesmo assim, o mercado andou, tá? Mas essa andada significa muito mais para o Bitcoin do que para as altcoins, porque o Bitcoin ele renovou mais do que uma meia dúzia de vezes all-time high, tá? Então, mas as altcoins não fizeram esse movimento, né? E agora o que nós estamos vendo, né? É um padrão em que poucas pessoas observam, mas é um padrão de reversão da alta para baixa, ou seja, nós estamos vendo um ombro cabeça a ombro, né, dentro da dominância do Bitcoin, tá? E aí o que nós imaginamos para esse movimento, né? Então vamos lá, ombro, cabeça, ombro, o preço vai, ele faz um reteste aqui em cima e aí ele cai. Ou seja, o que nós imaginamos com isso é que tenha capital para que possa escoar para as altcoins de fato, tá? E aí também, pessoal, uma característica muito importante para que tenhamos um bear market é a situação macroeconômica. Por que até então, né, a dominância do Bitcoin ela subiu muito em relação às altcoins? Pelo contexto que nós vivemos. Então, se a gente observar aqui, né, nós observamos aqui, foi onde, de fato, a gente começou o processo de aperto monetário, tá, do Fed, ou seja, o Fed destruindo dinheiro na economia, tá? E a gente vê que casa realmente aqui com o balanço do Fed, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, nós estamos em abril, né? A gente vem até, acompanha o meu cursor aqui embaixo, né? Ó, meu cursor aqui embaixo. Então, veja que foi nesse processo que a gente chegou no pico e aí o Fed, ele começou a realmente destruir dinheiro, né? Imprimir menos dinheiro, porque naquele momento, se nós olharmos, né, a inflação a inflação dos Estados Unidos que foi criada, ela chegou num dos seus maiores níveis, né? Que foi aqui em abril, e aí a gente está observando 29 do 4, né? A gente vai ter que observar o dado de março, né? Porque isso aí foi um movimento que eles fizeram um mês depois. Então chegou em 5,3, ou seja, subiu muito, tá? Subiu muito. Saiu de 1,9, 3, e aí, né, foi para essa região aqui de 5,3, ou seja, a inflação subiu muito, porque na época da Covid, os Estados Unidos imprimiram muito dinheiro, e a gente tem, né, esses dados aqui, tá? Então, neste momento, a gente não flerta com a maior possibilidade de bear market, realmente porque no dia 1 de dezembro está projetado o fim do QT, e aí o começo do afrouxamento monetário, né? Com o Fed, né, recomprando títulos de hipoteca e gerando mais dinheiro ali em circulação para a economia. E se nós atrelarmos isso também
com os cortes que estão acontecendo, eu brinco que nós juntamos a fome com a vontade de comer, ou seja, mais dinheiro em circulação por um menor preço, tá? E é justamente isso que a gente tem que se apegar. A questão é que as pessoas estão se apegando muito à price action, né? À ação do preço. E o preço influencia sim. É uma questão que eu falo, ver e enxergar. O gráfico nos permite ver, mas se a gente fica só no gráfico, não nos permite enxergar o que está acontecendo no macro e também no fundamento. Por quê? Por exemplo, o que a gente vê no Bitcoin realmente é algo extremamente interessante, tá? Porque o Bitcoin vem mostrando que seu fundamento ele está intacto. Por quê? Dentro desse ciclo, nós saímos de uma compra apenas de varejo e nós fomos para compras institucionais. Então, globalmente falando, o fundamento do Bitcoin, apesar da correção, está intacto, porque países estão aderindo ao Bitcoin, bancos estão aderindo ao Bitcoin e também grandes gestoras estão aderindo ao Bitcoin. Então, nós estamos vendo um movimento mais das pessoas entendendo, né, e aderindo ao Bitcoin do que de fato negando-o, tá? E aí é muito importante a gente entender que, como esse ciclo é um ciclo muito excludente do Bitcoin, até moedas muito fundamentadas, né, onde o preço tende a seguir a capitalização de mercado, né, a gente vê a AVE, nós não chegamos a bater o seu all-time high de 631 dólares, tá? Avalanche, né? Nós também não batemos, né, o seu all-time high, tá? Então, preço e market cap, nós não chegamos a bater seu all-time high de 126. Link também, né? Nós não chegamos a bater o seu all-time high, tá? Então, moedas super conhecidas dentro do mercado cripto e que não evoluíram os seus valores, realmente porque nós não tivemos uma alt season. E psicologicamente falando, né, para nós termos um bear market, a gente precisa de uma bolha estourando e isso também não aconteceu dentro do mercado cripto, tá? Então a gente trouxe fatores para vocês on-chain, trouxemos fatores macros, trouxemos fatores psicológicos e agora a gente vai abordar um pouco dentro do gráfico, né? O que o movimento precisa fazer para que eventualmente a gente veja algo positivo dentro dos mercados. Bom, primeiramente, né, a gente está no gráfico de 4 horas, então no curto prazo, qual é o movimento que a gente tem que fazer? No curto prazo, é muito interessante que a gente rompa o topo que valida o fundo, né, em que nós estamos. Então, por exemplo, nós acabamos de fazer, né, um fundo mais baixo, né? Nós estamos vendo a caracterização de um fundo mais baixo. Ou melhor, a gente vai ter que esperar esse candle fechar. Enquanto ele não fechar, tá? O fundo mais baixo, e aí ele vai ser representado pelo corpo e não pelo pavio, é este aqui, tá? Este é o fundo mais baixo validado por este topo, porque foi a partir deste topo que fizemos este fundo. Então, a ideia, no curto prazo, é muito positivo que o Bitcoin faça esse movimento, tá? De ficar acima dessa região dos 93 e 200 mil dólares, tá? Num cenário de price action, ok? Então, isso seria otimista, né? Para uma camada de investidores, principalmente aqueles que são os mão de alface. E aí, quando a gente olha uma tendência, né, mais de longo prazo, a gente tem um gráfico muito análogo a um gráfico que nós tivemos anteriormente, tá? O que reitera realmente que esse movimento que nós estamos vendo, por quê? Cripto está corrigindo bem mais do que a bolsa, então pode ser assim um critério, né, para a gente dizer uma possível manipulação de preços que começou lá no dia 10 de outubro, causado por market makers e causado por corretoras. Porque se a gente realmente observar o retrato deste gráfico aqui,
vamos dizer que ele é muito similar ao retrato deste gráfico aqui, né? Então, deixa eu copiar aqui, né? E aí a gente cola, né? Olha só, é uma situação muito parecida, tá? Veja só, se a gente colocar numa característica aqui semanal, a gente tem a caracterização, né? Tipo, topo duplo, né? Então, veja, topo duplo e aí uma queda mais acentuada, né? E aí veja também, né? Ó, aqui, topo duplo e uma queda também mais acentuada, né? Então, é o que a gente consegue observar aí nesse curtíssimo prazo, né? Como o movimento ele pode ser sim espelho do outro. Então, isso que a gente está vendo é um movimento, né, de um caráter até mais, né, de longo prazo. Se a gente trazer para o diário, né, se a gente trazer para o diário, nós temos, deixa eu ver aqui, nós temos uma caracterização até mais próxima, né? Então veja só, dentro deste ciclo, né? Não só comparando ciclos anteriores. Então veja só, ó, dentro deste ciclo, ó, topo duplo e aí a gente cai e reverte, né? E aí agora, veja só, mesma imagem, né? Então, topo duplo, deixa eu pegar aqui, topo duplo, a gente vem cá e reverte, né? Então a gente fez uma comparação de movimentos, né, com base no ciclo antigo e com base, né, também no ciclo anterior. E aí quando a gente olha isso, né, e vê que nós ainda estamos dentro do que chamamos de ciclo, a gente vê que nós temos espaço ainda para uma reversão, né? A diferença foi que no ciclo passado essa caracterização ela trouxe aqui um bear market. Todavia, voltem lá no começo, né, que eu falo para vocês, o que que aconteceu neste momento aqui foi que de fato o Fed ele parar, ele resolveu parar aqui de imprimir dinheiro, jogar dinheiro na economia, tá? E aí, de fato, o que que nós estamos vendo são as economias expandindo. Então, nós temos um padrão de movimento dentro do Bitcoin, né? Então, a caracterização desse bear market aqui, ele tem uma convergência com um cenário macro. E o que dizem ser bear market aqui, não há convergência alguma com a caracterização do cenário macro. Então, para mim, o padrão que nós estamos vendo aqui, ele tem muito mais associação com este padrão do que nós temos, que nós estamos vendo aqui, do que propriamente esse padrão que nós estamos vendo aqui. Apesar da similaridade, o contexto é diferente. E é por isso que eu falo para vocês que nós temos uma diferença entre ver e enxergar. Quando nós olhamos a ação do preço, realmente, né, é algo que nós apenas vemos, mas por trás disso, coisas precisam ser enxergadas, tá? Então, a gente tem uma caracterização que realmente vale a pena nós abrirmos nossos olhos. É por isso que eu falo que eu acredito na maior probabilidade ainda de reversão, munido, é claro, com os dados que nós temos atualmente, tá? E aí, é o que eu sempre digo, muitas pessoas vão procurar, né, visões e visões dentro de analistas, dentro de youtubers, para ouvir o que elas querem ouvir e não o que elas têm que ouvir. Se você ouviu opiniões diferentes, cara, no fundo, faz a sua própria pesquisa, tá bom? O que eu acho, realmente, né, é que esse formato de gráfico aqui é um formato tão parecido com esse, mas tão parecido com esse, que eu acredito que aquele movimento que nós tivemos no dia 10 de outubro, né,
e juntamente com o cartel de corretoras fazendo compras na região de 90, 91, 92, como Coinbase e como Binance, realmente foi uma manipulação de mercado para buscar os preços nesses patamares. Historicamente, isso já aconteceu outras vezes. Então eu acho que a gente está repetindo de fato os mesmos episódios. Tá bom, pessoal? Então, fico por aqui. Agradeço vocês, né, por terem acompanhado. Espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, qualquer coisa, nós estamos à disposição. Um grande abraço a todos, pessoal.